nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, que começamos semana passada e fizemos um início com o capítulo 1, denominado O Psicógrafo. Falamos inicialmente sobre a reunião mediúnica, conforme relatado ali por André Luiz. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto psicógrafo ou psicografia. Vamos recordar um pouco, porque nós demos um início na semana passada, e o relato de André Luiz é de que na reunião, no centro, estavam 6 entidades que aguardavam a oportunidade de comunicação. O mentor esclarece que nem todos conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses e anos. O que dá para nós percebermos que enviar para nós uma mensagem, às vezes uma mensagem de entes queridos, não é assim tão fácil quanto nós podemos imaginar, porque não é um correio onde se escreve uma carta e se envia aqui para os encarnados. É todo um processo, é um fenômeno mediúnico, um ato mediúnico, uma comunicação espiritual. Para isso é preciso ter preparo, além do que a espiritualidade maior se preocupa que as mensagens sejam sempre mensagens de elevação, mensagens de conforto, de consolação. Recordo-me agora que o primeiro livro publicado por Francisco Cândido Xavier, que era um livro de poesias, que foi um livro de poesias, o Emmanuel, muitas vezes, ele alertou os poetas para que mudassem o conteúdo das suas poesias, porque muitas vezes eram poesias tristes e depressivas, chorosas. E ele falou que era necessário que as poesias, as mensagens fossem sempre elevadas. Então, nas comunicações positivas, boas, a espiritualidade se preocupa em que sejam elas transmitidas de maneira a confortar e a consolar aqueles que aqui estamos, porque já vivemos num meio de aflições, de dores, de angústias, e não devemos agravar as nossas dores com informações espirituais que não sejam adequadas. Até por isso, é preciso que nós mesmos tomemos cuidado ao lermos livros, comunicações que sejam aterrorizadoras, né? Que causem pânico em nós. Sempre aquelas mensagens que sejam mais elevadas. O mentor, André Luiz, repetindo o mentor, Alexandre afirma que o médium não é um simples aparelho, não é um computador onde nós sentamos e digitamos. Há todo um mecanismo de funcionamento na comunicação. Então, o médium é um espírito livre que, para prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Então, o médium, e a mediunidade, ela é neutra, a mediunidade é do espírito, é orgânica, ela pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. Os médios interesseiros, os médios levianos, os médios brincalhões, vaidosos, podem se utilizar da mediunidade com a ajuda de espíritos inferiores para fazer o mal, para denigrir, para levar revelações falsas, enfim, utilizar-se da mediunidade para comunicações amorais ou imorais. Então, o médium pode e deve contribuir com uma moral elevada, a fim de que as comunicações sejam as mais dignas, as mais nobres, as mais elevadas possível. Para isso, é preciso ele renunciar aos seus interesses, aos seus desejos pessoais, com abnegação e humildade, com simplicidade. A humildade
é uma virtude que garante ao médium vitória na sua tarefa, no seu compromisso. E nós temos em Chico Xavier o exemplo maior de simplicidade e humildade, de entrega na mediunidade. Graças a isso, ele tornou-se realmente um médium vitorioso na sua reencarnação, na sua tarefa aqui na Terra. Muitos médios, aliás, a maioria dos médios que falha, que cai na sua tarefa, é justamente por causa da vaidade, por causa do orgulho. Precisamos, então, tomar muito cuidado, sempre termos em conta que nós somos instrumentos, nós somos companheiros de atividade, mas que a mensagem é sempre do mundo espiritual. Como diz o Chico Xavier, toca de lá para cá. Sem espírito, sem a vontade do espírito de se comunicar, não há mediunidade, não há fenômeno mediúnico. Seria muita pretensão, muita vaidade da nossa parte imaginar que nós temos o controle do fenômeno. Não temos, ainda que os espíritos sejam bondosos conosco, suprindo aí os nossos enganos, mas o fenômeno é sempre coordenado pela espiritualidade. Se o espírito não quiser, não haverá uma manifestação positiva e boa. Então, se o médium quiser ligar-se com a espiritualidade, transmitir mensagens elevadas, é preciso que ele abra mão dos próprios interesses. Como diz o instrutor, é necessário calar para que os outros falem. Ou seja, é preciso calarmos mentalmente, não interferirmos e deixarmos que os espíritos falem por nós, dar de nós, para que outros possam receber as mensagens que vêm da espiritualidade com fidelidade, com harmonia, com verdade. Em suma, o médium é a ponte por onde transitam as informações, os pensamentos, as ideias da espiritualidade para nós, né? Onde haja um interesse elevado, onde haja um desejo superior de confortar, de consolar essas criaturas. Então, sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, de trabalho no bem, nós não podemos pensar em serviços edificantes, em propósitos edificantes. Então, se nós estamos querendo fazer parte desse movimento espiritual de mediunidade com o Cristo, precisamos ter em mente a nossa contribuição deve ser a contribuição mais elevada possível. Ao médium compete a manutenção dos recursos interiores, que são as virtudes, que são os bons hábitos, as boas tendências, tais como, exemplificando, tolerância, humildade, disposição fraterna, paciência e o amor cristão. Então, na vivência da mediunidade, mas não só no sentido do fenômeno, mas como médiuns de caridade, de serviço, de atenção, de acolhimento fraterno, de atendimento das pessoas, nós precisamos de certas habilidades espirituais, de certas virtudes, para acolher cada criatura que procura o médium e que ele possa entregar a cada um aflito, desesperado, doente, o conforto que o Evangelho e a espiritualidade proporciona. Permite que aconteça às criaturas. Para isso, o médium precisa trabalhar a sua intimidade, tornar-se melhor. Como diz lá o conceito, a definição de verdadeiro espírita, nos esforçarmos para vencer as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Mas também recebe a cooperação espiritual para os estímulos exteriores, a fim de manter a paz e assistência nas aquisições mais simples da vida. Então, o médium nunca está ao abandono, o médium nunca está sozinho. Não só o seu mentor, mas como vários outros espíritos bons, trabalhadores da espiritualidade, da seara espírita cristã, interessados no bem, estão com o médium auxiliando-o sempre nas suas necessidades de trabalho como médium,
mas também trabalho como pessoa. O médium não é um profissional. O médium tem compromissos com a família, compromissos com o trabalho, compromissos com a sociedade. E a espiritualidade se preocupa em auxiliar o médium em tudo o que é possível, em tudo que seja necessário, em tudo que esteja dentro dos seus méritos, para que ele possa ter segurança, ter serenidade, ter paz mesmo, para realizar o trabalho de assistência ao próximo. Às vezes, os espíritos ajudam nas questões mais comezinhas, mais simples do dia a dia do médium, inclusive nas questões profissionais de trabalho, na harmonização da família, né, no encaminhamento para soluções importantes na sua reencarnação, que é exatamente para que ele possa, né, vivenciar a sua mediunidade de maneira eficiente. É um grupo de amigos que estão juntos na tarefa. Os desencarnados, na condição de espíritos mais lúcidos, mais conscientes, porque no mundo espiritual, com o médium que está aqui ainda envolvido pela matéria, pelo corpo grosseiro, e que se propõe na luta terrena a ser a ponte, a ser o intermediário do trabalho de socorro no bem, que é interesse também da espiritualidade. A espiritualidade precisa de mãos, de mentes, aqui na Terra, para socorrer o próximo. Faz parte também das provas que os espíritos se submetem para servir, para ajudar. Se não existirem intermediários, fica muito mais difícil para a espiritualidade realizar um bom trabalho. Antes do trabalho, aqui do fenômeno mediúnico, do serviço da mediunidade, o médium é auxiliado para que não se lhe perturbe a saúde física. Então, o fenômeno mediúnico, o transe mediúnico, ele depende, basicamente, das funções orgânicas. E é por isso que Allan Kardec, quando fala da mediunidade, fala que ela é orgânica. Ou seja, ela depende do corpo físico. Claro, depende do espírito, do perispírito, do médium, mas, essencialmente, ela depende de uma predisposição orgânica, do preparo do corpo para que o fenômeno mediúnico aconteça, para que a comunicação aconteça. Então, o mentor diz que a transmissão da mensagem não é simplesmente tomar a mão. Ou seja, o espírito não simplesmente pega na mão do médium para escrever. Há todo o processo que nós vamos ver como acontece aqui. É bom nós lembrarmos que essas informações a que André Luiz se refere, nos apresenta, também diz respeito aos demais tipos de mediunidade. A psicofonia, os efeitos físicos, as materializações, a pintura mediúnica, todos os fenômenos mediúnicos propriamente ditos, eles dependem de um sistema, de um processo de realização que é mais ou menos parecido com este sobre a psicografia. O André Luiz, ele vai observar o cérebro do psicógrafo. E ele observa, graças a um estímulo magnético que o mentor, o Alexandre, lhe proporciona, para que ele tenha uma visão espiritual mais profunda, mais clara, daquilo que está acontecendo na mente do médium, no cérebro, e que não é simplesmente uma espécie de raio-x. É muito mais que isso, é muito mais que uma ressonância magnética, é uma observação da espiritualidade, que a gente pode dizer aí uma observação 3D, ou 4D, como se quiser. Hoje, nós já conseguimos ter uma ideia a respeito disso, quando nós vemos aquelas projeções
de imagens em hologramas. É mais ou menos assim. André Luiz, com a sua visão despertada pelo Alexandre, estimulada pelo Alexandre, consegue ter uma percepção do cérebro de uma maneira muito mais clara. E ele vai dizer o seguinte: os condutores medulares, o sistema nervoso, os nervos, a medula, formavam um extenso pavio. Então, imaginemos o cérebro, que tem os nervos que vão se estendendo desde o encéfalo até percorrendo o corpo, parecia um pavio sustentando a luz mental. Então, imagine toda a coluna vertebral ali, né, com os nervos brilhando. O cérebro todo mostrava fulgurações, brilhos, nos desenhos caprichosos. É muito interessante porque esse livro foi escrito em 1945. Olha só, mais de 60 anos, 70, né? 70 anos quase. E hoje, com a ressonância magnética, com outras aparelhagens, é possível se ver partes do cérebro brilhando, iluminados, quando nós temos determinados tipos de pensamentos. Então, André Luiz fez isso de forma espiritual, com a visão espiritual, lá em 1940 e pouco. Então, o cérebro todo mostrava brilhos diferenciados, desenhos. Os lobos cerebrais lembravam as correntes dinâmicas. Então, aqui tem um desenho do encéfalo. Os lobos são esses: o frontal, na testa, né, pela frente, o parietal, que é o topo para trás, o temporal e o occipital. Essa parte embaixo aqui é o cerebelo. E aqui começa, nesse tubinho para baixo aqui, começa a medula. Então, esses são os lobos a que André Luiz se refere. As células corticais diz respeito ao neocórtex, que é a camada superior, a nova camada que reveste o cérebro. E as fibras nervosas, com as suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nós sabemos que os neurônios, eles se comunicam de forma química e elétrica. São impulsos elétricos, descargas elétricas que vão percorrendo todo o cérebro, pelos neurônios, pelos detritos, né, que estão ali, né, dentro do cérebro, nessas áreas todas, né, dos lobos. O cérebro, ele tem aqueles nozinhos porque ele é dobrado dentro da cabeça, né? E a epífise emitia raios azulados e intensos. Essa epífise, nós vamos... o capítulo seguinte do livro trata da epífise, que é uma glândula chamada glândula pineal. Aqui nós temos uma imagem. A glândula pineal tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha, que fica lá no meio do cérebro. Vejamos aqui, ó. A glândula pineal está aqui, ó. Bem lá no meio, no centro do cérebro. E ela é pequenininha, mas tem uma função extraordinária, especialmente nas nossas questões psíquicas e nas nossas questões mediúnicas. Nós vamos ver mais para frente, mais detalhadamente, a respeito disso. Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação humana demanda esforço, boa vontade
cooperação e propósito consistente. Vejamos aí as qualidades, as atitudes, os pensamentos que nós precisamos ter para nos tornarmos um médium, seja psicofônico ou psicógrafo. Esforço, dedicação, trabalho, boa vontade, sentido de cooperação e propósito consistente, que é determinação. O médium só vai se tornar um bom médium, seguro, se ele vivenciar a mediunidade persistentemente, exercitar a mediunidade com seriedade. Não podemos brincar com a mediunidade. Estamos falando de dor, de aflição, de necessidades das criaturas humanas. O médium é mais ou menos um médico, um psicólogo, é um servidor do Cristo. Por quê? Porque a sua função é um trabalho no bem. Então ele precisa se revestir de certas qualidades se quiser fazer o bem, realmente ajudar, servir. Então, o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitam o trabalho. Então, treinar, exercitar, mas de uma forma assim, voluntária, aquilo de boa vontade, com alegria, com espírito de serviço, imaginando que Jesus está ali caminhando com o médium, incentivando, é algo que tem que ser do coração. Não podemos ser médiuns coagidos, obrigados à atividade. Ah, eu vou ser médium porque senão eu vou sofrer, porque senão eu vou ser obsediado. Uma vez uma companheira médium disse que o mentor espiritual estava passando uma ideia para ela de que muitos médiuns parecem aqueles prisioneiros que carregam aquelas bolas de ferro acorrentadas aos pés, que é um grande sofrimento, uma grande dor. Vai para o centro, né? Como se fosse para a fogueira. Não, nós temos que incorporar a mediunidade na nossa vida, o trabalho no bem na nossa vida, como algo positivo para nós, para o bem. Porque a mediunidade bem exercida reverte em benefício do médium, na atenuação das suas dores, na elevação espiritual ao encontro de espíritos positivos, elevados, bons. Então é preciso ter essa espontaneidade, esse desejo alegre, grato, de poder estar compartilhando desses momentos. Quando nós formos para a reunião mediúnica, vamos imaginar que nós estamos aí envolvidos, né? Ali ao nosso lado estão espíritos bons, elevados, amigos, mestres. Como é que nós vamos nos sentir diante deles? Entretanto, o serviço não é automático. Não é apertar um botão, não é ligar um robozinho. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Quer dizer, é preciso nós termos o senso de saber como nós temos que trabalhar a nossa mediunidade, realizar o fenômeno, que isso seja bem claro para nós, bem consciente, entendendo o fenômeno. Daí temos que estudar. É isso que nós estamos fazendo aqui, entendendo a teoria, entendendo o mecanismo, para podermos realizá-lo de maneira justa, adequada, para ser eficiente. Imaginemos aí alguém procurando um consultório médico, um hospital, e deparar com profissionais incompetentes, que não sabem fazer uma anamnese, um diagnóstico, nem receitar o remédio adequado. Como é que fica? Gostaríamos de ser atendidos assim?
que vai produzir esses profissionais, também acontece o mesmo conosco. O Missionários da Luz, no capítulo Desenvolvimento Mediúnico, ele vai relatar médiuns com dificuldades, médiuns que se dão aí o sexo promíscuo, médium que está ligado ao excesso alimentar. Então, a gente precisa ter o senso, né? O senso de que é importante e de como nós devemos estar investindo no fenômeno. Portanto, não há improviso. A ideia de antigamente, de que você ia ao centro espírita e já sentava à mesa para o trabalho mediúnico, está ultrapassada. O estudo da doutrina, da mediunidade, afastou esse tipo de conduta que é muito maléfico. Maléfico para a pessoa, maléfico para o centro espírita, para o movimento espírita. Né? Não devemos nos dedicar ao fenômeno mediúnico sem o prévio aprendizado, sem a teoria. Não há improviso. A preparação espiritual deve ser incessante, permanente. E aqui ele não fala para iniciarmos o trabalho, porque muitos imaginam que fizeram um cursinho, esse curso simples, embora suficiente para iniciarmos uma reunião mediúnica, e depois que, tá bom, já sei o que fazer. Não. As comunicações são variadas, são inumeráveis. Nós vamos estar sempre deparando com situações diferentes. Por isso é preciso esse preparo incessante. Estarmos estudando sempre, constantemente, buscando pensamentos, variações, para entendermos tudo. E, principalmente, a preparação espiritual, moral, intelectual nossa, para que a gente possamos nos tornar cada vez mais médiuns seguros, capazes de contribuir de maneira a dar menos trabalho para os nossos mentores, sermos eficientes de fato. Então, qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula. A válvula era muito utilizada lá na época, né? A válvula do rádio, válvula do televisão, né? A válvula receptora. A cooperação magnética da espiritualidade é fundamental para a execução da tarefa. Ou seja, há preparo do médium, mas também há preparo da espiritualidade. A equipe de trabalhadores espirituais cuida dos médiuns, cuida da organização, para que tudo aconteça a contento. E que aqueles que vão ser os beneficiados do trabalho possam, de fato, alcançar o resultado que esperam, que é o benefício, que é o bem-estar, que é o equilíbrio, que é a conscientização. Todo centro glandular é uma potência elétrica. Nós sabemos hoje que o nosso organismo, o nosso corpo, é um sistema eletromagnético, com base nos elétrons, nos prótons, nos nêutrons, que estão compondo o átomo. Então, é um sistema eletromagnético. Você vai lá no cardiologista e faz um eletrocardiograma. Você vai no neurologista e faz um eletroencefalograma. O que significa isso? Como é que eles medem? Porque o nosso organismo tem uma onda específica. O coração bate de um jeito, o cérebro funciona de um outro jeito, que é possível de ser medido por ondas elétricas. Então, todo o nosso sistema orgânico, nosso corpo, todos os órgãos trabalham
em um sistema de eletricidade, de eletromagnetismo, possível de ser medido por nós e pela espiritualidade. E no exercício da mediunidade, seja ela qual for, qualquer modalidade, a epífise, a glândula pineal, desempenha o papel mais importante. Olha só o que o que Emmanuel, André Luiz, porque Emmanuel também fala, no século passado, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, é a epífise que recebe as ondas eletromagnéticas da espiritualidade, dos desencarnados. É pela epífise que o médium se comunica com o mundo espiritual, recebendo os raios próprios da espiritualidade. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Novo no sentido de descoberto, de entendido. Porque a epífise, a mediunidade sempre existiu. O Velho Testamento, Moisés era um médium, os profetas eram médiums. Mas é na glândula pineal, na epífise, que nós estamos dando conta desse sexto sentido, que é o da mediunidade, da espiritualidade. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária, né? Ela ainda não foi despertada, não foi desenvolvida. Por quê? Porque nós somos espíritos primitivos com uma viagem a caminho da espiritualidade. Nós pouco temos ainda de espiritualidade. A maioria passa inconsciente, dormindo em relação às coisas espirituais. No futuro, a mediunidade será natural entre nós. A percepção do mundo espiritual será natural. Então, a operação da mensagem não é nada simples. Muito antes da reunião, o servidor já foi objeto de atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se, foi assistido por vários operadores do plano espiritual. Vejam aí a preocupação, o cuidado que os amigos espirituais têm com o médium, preparando-o dentro das possibilidades espirituais, do que lhes compete, para proteger o médium, para auxiliá-lo, para prepará-lo ao fenômeno mediúnico, envolvendo-o em proteção, para que ele não tenha pensamentos negativos inferiores recorrentes. Porque é muito normal, é muito fácil nós nos deixarmos levar e nos envolver pelas nossas preocupações do dia a dia. É muito comum você entrar no centro espírita para o trabalho e é como se fosse um momento de isolamento. Você está ali e o tempo passou aquela hora e você nem se lembrou das suas preocupações diárias. Como foi possível isso? De um lado, a nossa concentração no trabalho, mas também a espiritualidade, como está constando ali, né, nos deu uma atenção especial, nos protegendo, neutralizando, diminuindo a força dos pensamentos grosseiros, das nossas preocupações mundanas. E ali, quando nós nos sentamos para a reunião mediúnica, né, nós já recebemos todo o amparo possível. A espiritualidade não faz milagre, porque o corpo e o nosso livre-arbítrio impõem certos limites. Eles não avançam além daquilo que nós merecemos, daquilo que nós precisamos. As células nervosas, os neurônios e do sistema nervoso receberam um novo coeficiente magnético, passe espiritual.
Pelo passe, a espiritualidade nos transmite fluidos que nos renovam, que nos fortalecem, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, que são os corpúsculos de Nils, necessário aos processos da inteligência. Então, nos neurônios, existe essa substância que está ali ligada aos dendritos, que é uma parte do neurônio. A gente não vai entrar em detalhes, vocês podem procurar na internet que vão encontrar isso aí. É tigroide porque é possível uma substância, tipo anilina, que tem cor, e com essa anilina se identifica o corpúsculo, que adquire uma coloração que parece a pele do tigre, né? Por isso, essa palavra. E elas têm vinculação aos processos da inteligência, porque os neurônios ficam transmitindo as informações recebidas pelo cérebro. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O sistema nervoso simpático ele é composto dos órgãos das glândulas que determinam a ação, a nossa ação, a atenção, o movimento, a defesa, a proteção, a fuga. Né? O sistema nervoso vai fazer funcionar a adrenalina no nosso organismo para produzir a ação. Tudo isso é necessário equilibrar para que não haja dano. Quer dizer, não pode ter muita adrenalina, mas também não pode ter de menos, porque senão nós ficamos apáticos. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque da víspera. O vago é um nervo. Ele desce do cérebro e vai passar, ele vai descendo do cérebro, desce por dentro e vai até o intestino. É o nervo mais importante que nós temos no nosso organismo, controlando coração, pulmão, estômago e o intestino. Então, é um nervo muito importante. As glândulas suprarrenais porque fica acima do rim, acopladas sobre os rins. E as suprarrenais são aquelas que produzem, de um lado, a adrenalina, mas também o cortisol. A adrenalina produz a ação e o cortisol acalma o organismo. Então, as glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, necessária ao dispêndio eventual de reservas nervosas. Vamos lembrar que no fenômeno mediúnico há uma acoplagem de perispíritos, do desencarnado com o encarnado. Muitas vezes, na psicofonia, o espírito está desorganizado psicologicamente, emocionalmente, e isso vai influenciar o corpo na produção de certas substâncias, o corpo do médium, na produção de certas substâncias. O médium se apresenta aos olhos espirituais quase desencarnado, porque há um rebaixamento da consciência e um rebaixamento das funções orgânicas. Então, desaparecem suas expressões grosseiras de carne por causa da intensidade da luz que o cerca, oriunda de seus centros perispirituais. São chamados chakras, né? Os centros de força que se estabelecem no perispírito. Então, naquele momento do ato mediúnico, a ação do perispírito é muito mais intensa, porque ele é o intermediário do plano espiritual com o carnal. A glândula pineal é a sede do centro coronário. E então, naquele momento, os fluidos espirituais falam mais alto.
o perispírito age, atua de forma mais intensa. Diz André Luiz, cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. O princípio vital entra em ação nessas atividades. O espírito, aqui ele já vai dizer sobre o funcionamento da psicografia. O espírito se coloca ao lado do médium. Nesse caso aqui, é uma espécie de semi-inconsciência, porque existe um médium mecânico e muitas vezes há uma possessão. No caso aqui é um caso específico de semi-inconsciência. O espírito se coloca ao lado do médium e o enlaça com o braço esquerdo, alçando a mão até o cérebro do médium. Toca-lhe o centro da memória, porque o cérebro, naqueles lobos, né, nos lobos, tem o campo específico, a caixinha específica que trata da memória, que é o hipocampo, com as pontas do dedo, como a recolher o material de suas lembranças. A memória está ali, porque o espírito vai se valer do conteúdo armazenado, da cultura do médium, da sua bagagem intelectual, das suas experiências de vida. Nesse momento, a luz mental do comunicante se mistura às irradiações do médium, cuja zona motora adquire outra cor e outra luminosidade. Por que zona motora? Que também é uma área do cérebro. É porque é o fenômeno que vai precisar do braço, da mão, que é movimento, que é motor, né? É o motor que faz funcionar, movimentar o braço e a mão. Então, o espírito está fazendo esse processo, esse mecanismo, que é para poder utilizar a mão do médium. Não sei se vocês já viram experiências atuais sobre o comando mental de robôs. São aparelhos colocados no cérebro de uma pessoa e com os impulsos elétricos recepcionados pelo aparelho, movimenta-se o robô. Então, o nosso corpo é um robozinho. O cérebro comanda cada movimento através do sistema nervoso. Cada gesto tem um nervo que recebe um impulso elétrico para se movimentar segundo o nosso pensamento. E é isso que faz o espírito. Ele vai se utilizar do sistema nervoso do médium para movimentar a mão. Então o mentor auxilia, colocando a mão no lobo frontal do médium, controlando as fibras inibidoras e evitando, quanto possível, as interferências dele. Porque é o campo da memória ali, campo da consciência. Então, o que a espiritualidade quer é que o médium interfira o menos possível no fenômeno, para que a comunicação seja mais fiel possível. Na psicografia mecânica, as informações do espírito não passam pela memória, que é justamente para que haja menos interferência ou interferência nenhuma. Quando nós lemos livros, a coleção de André Luiz, e percebemos a profundidade, a beleza da escrita, as explicações que são dadas, como é que Chico Xavier, que tinha apenas o grupo, poderia escrever tudo isso? Acontece que o Chico Xavier era um médium dócil, a psicografia era mecânica, e então a espiritualidade conseguia se valer do conteúdo espiritual do Chico, da sua docilidade, para escrever de maneira fiel, senão nós não teríamos a obra de André Luiz. Então o espírito comunicante começa a escrever
apossando-se do braço do médium. Às vezes, por um hábito mental, o espírito pega na mão do médium para facilitar a escrita. Mas os espíritos adestrados não precisam disso, porque eles se utilizam do pensamento para a escrita do texto que eles querem passar para nós. Aí começa o fenômeno, começa a mensagem. Quando nós estudamos a psicografia, lá em O Livro dos Médiuns, nós vamos perceber que ela pode ser mecânica, intuitiva ou semimecânica. Nós já vimos a respeito disso no curso, mas aqui nós estamos nos restringindo apenas àquilo que o André Luiz passou neste capítulo. Assim, nós encerramos esta explicação de André Luiz. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário, complemento, fique à vontade. Donizete, Pois não, Anete? é por isso que, em vez em quando, em vez em sempre, na reunião mediúnica, quando a gente está concentrado, a gente sente saindo alguma coisa bem aqui em cima do cérebro, como se fosse assim um raio, alguma coisa, não sei, bem aqui, bem em cima da cabeça. Nós já vimos a respeito da irradiação do médium, do espírito, que nessa irradiação de fluidos, de pensamento, os centros de força que mais atuam são o coronário e o cardíaco. Sei. Então, o centro coronário é onde está a glândula pineal. É o centro das 1000 pétalas. Então, é exatamente aí, quando o médium percebe uma exteriorização de fluidos, normalmente está ligado com a cabeça ou com o peito, o tórax. Então, está doando os fluidos. Os fluidos vitais. Ah, sim, entendi. Não é? Entendi. No passe, nós estendemos a mão por um condicionamento, mas não necessariamente é preciso, porque com a oração nós podemos irradiar o nosso pensamento na direção do doente e o nosso pensamento carrega os fluidos que são exteriorizados de nós. Mas no passo a gente também sente sair fluidos da mão. Nem sempre, depende do nosso envolvimento e do momento espiritual que nós estamos vivendo naquela hora. Ah, sei. Entendi. Obrigada. Nada, Nete. E, Donizete, Oi, Nestor. na hora do passe, você sente que a mão ela fica assim, ela chega até ficar um pouco mais quentinha. Depende sempre do médium, depende da necessidade, depende do momento, depende de quanto nós estamos envolvidos. São vários fatores que interferem nessa percepção dos fluidos envolvidos na transmissão do passe. Porque geralmente eu fico. Depende muito de cada um. Eu dificilmente senti alguma coisa. É o chamado cascadura, né? Donizete, Oi, Silvia. olha, eu gostei muito da aula hoje, da explicação. Você mudou, né, da semana passada para essa, né? Eu, pelo menos, não vi tela, eu estou vendo hoje. Semana passada parece que você leu mais o texto, acho que você estava lendo as telas e eu não estava vendo. Olha, eu gostei bastante da aula. Deixa eu te perguntar uma coisa. O médium psicógrafo, ele está assim, com o passar do tempo, ele vai desaparecer, né, a tendência? Porque acho que tudo que tinham que passar, a espiritualidade já nos deu, né? Pelo menos a base. E no plano espiritual, o médium psicógrafo tem a mesma, digamos assim, vai acontecer a mesma coisa? Como que funcionaria? Você observou bem, Silvia, porque
proporcionalmente, o médium psicógrafo, numericamente, muito menor. E talvez seja esse exatamente o motivo, porque nós já temos uma literatura espírita, um conjunto de revelações, de informações, para nós estudarmos aí por muitos anos, por século até. Se nós pararmos para analisar tudo que nós já temos, olha, essa obra Missionários da Luz é de 1945. Alguém já estudou com profundidade o Missionários da Luz? Alguém já estudou a obra de André Luiz inteira? Ou seja, se nós não estudamos nem o Evangelho, nem Kardec, nem André Luiz, para que mais revelações? É preciso aprofundar naquilo que nós já temos. Então, a tendência realmente é o número de médiuns psicógrafos diminuírem. A não ser em alguns casos mais específicos, uma carta espiritual. Mas em termos de conteúdo filosófico, científico, doutrinário, parece que está havendo uma diminuição. Agora, na espiritualidade, não existem médiuns psicógrafos, porque são os próprios espíritos que escrevem. O que existe lá são comunicações espirituais, normalmente ou pela psicofonia, ou pela materialização de espíritos. Não tem psicógrafo? Deixa eu pensar, não tinha pensado nisso. Porque não é necessário, né? Realmente. Olha, às vezes uma pergunta boba ajuda a gente bastante, viu? Muito obrigada. Pelo menos na literatura espírita não tem, assim, espírito médium psicógrafo. A gente encontra médium psicofônico, médium de materialização espiritual, mas psicógrafo não.